O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje, com grande alegria, nós celebramos a memória de São Bento de Núrcia. E nessa ocasião, nós somos convidados pela Igreja a entender a grande contribuição que este santo deu. Contribuição, acho que é pequeno, a palavra é pequena diante daquilo que ele realizou, sobretudo no tempo em que viveu, e que nos alcança até os dias de hoje. São Bento nasceu num tempo muito conturbado na história, em que Roma já havia sido invadida, a Europa estava numa situação de caos, e exatamente com este homem que decidiu colocar Cristo como o primeiro amor de sua vida, é que todas as coisas e toda a civilização ocidental então pôde ser reconstruída, a partir desta coragem de amar a Deus sobre todas as coisas que São Bento teve. Muito bem, como que ele pode ser para nós exemplo no dia de hoje? No meio daquele caos, São Bento, conduzido por Deus, acabou escrevendo a sua regra. E essa regra então se tornou a medida para que as pessoas daquela época, não só os monges, mas as pessoas daquela época pudessem, de alguma forma, crescer de forma efetiva no segmento de Cristo. Jesus hoje no Evangelho fala dessa necessidade que os seus discípulos têm de ser prudentes. Prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Exatamente porque ser cristão é ser sal da terra, é ser luz do mundo, é ser uma espécie de pessoa incompatível com o espírito do século. E isso atrai sobre nós muitas inimizades, muitas incompreensões, muitas realidades que causam para nós sofrimento. Não é fácil ser cristão hoje, não foi fácil ser cristão ao longo de todos os séculos. Nosso Senhor disse: se odiaram a mim, vocês também, que são meus discípulos, também serão odiados. Mas aquele que persevera, aquele que se mantém no caminho de Deus, esse então será salvo. Mas perseverar nesse caminho não é uma realidade fácil.
e não é uma realidade que nós conseguimos pela nossa própria força. E por isso, nós tivemos ao longo da história da igreja muitas atitudes erradas que acabaram por levar a comportamentos e atitudes, a situações que não contribuíram em nada. E muitas vezes nós somos tentados para cair nessas atitudes. Quais são? Na tentativa de viver o Evangelho, muitas vezes as pessoas entraram por um caminho de gnosticismo. O Papa Francisco, no seu documento sobre a santidade, ele vem falar dessas duas grandes heresias. Uma delas é o gnosticismo. As pessoas que de alguma forma ficaram vivendo a fé no âmbito apenas do conhecimento, apenas no âmbito intelectual, e era uma coisa que não descia para a vida. Havia uma desconexão entre a sua vida prática, aquilo que era a vivência das coisas, e aquilo que ele pensava. Exatamente porque tinha ideias corretas, a pessoa já se achava santa. Já se acha santa porque fala aquilo que é certo, porque pensa aquilo que é certo, mas aquilo não desce para a vida. Uma pessoa fragmentada, uma pessoa que tenta viver esse seu cristianismo apenas aqui, na sua cabeça. Do outro lado, nós temos a heresia do pelagianismo, que está mais arraigada na vontade das pessoas. Não, eu que tenho que fazer acontecer. A pessoa tenta pela sua própria força, desprezando a graça de Deus, desprezando todo o elemento sobrenatural, e ela tenta viver as coisas com suas próprias forças, e ela não consegue. E aí entram vários problemas que talvez já sejam conhecidos por nós. Várias tentativas, mas São Bento, na sua regra, ele consegue ser esse homem que concilia tudo. E que ajudou e que pode nos ajudar a viver esse caminho com muita profundidade e com muita eficácia. Resumindo, tem o famoso resumo, da obra de São Bento, que é o ora et labora. Ora é aquela atitude de todos nós de saber que existe a primazia da graça de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus nós nada podemos. E a transformação que Deus quer realizar em nós é através desse nosso relacionamento com a graça. E por isso a necessidade que nós temos sim de conhecer a verdade do Evangelho, de meditar as Escrituras e de viver da graça de Deus na oração, nos sacramentos. Esse cultivo diário, esse cultivo constante, essa busca incessante de estar na presença do Senhor todos os dias. Mas é verdade também que existe em nós a necessidade de trabalhar. Ora et labora. A necessidade que nós temos de sair de nós mesmos, de permitir que essa graça, ela gere frutos de santidade. E aí essa generosidade da vida diária. São Bento dizia, todos os monges precisam colocar toda a sua vida a serviço e fazer tudo por amor a Cristo. Tudo, Essa vida prática, essa vida concreta de quem realmente se oferece nas pequenas coisas do dia a dia e vai fazendo com que Cristo seja esse único a ser amado. Só é capaz de suportar tantas contrariedades aqueles que amam muito a Jesus, aqueles que amam muito a Cristo. E esse amor que vem do alto cresce em nós quando dia após dia nós vamos escolhendo por Jesus em tudo que fazemos. Desde as coisas mais simples, as nossas penitências, as nossas práticas, nosso estudo, nosso trabalho, nosso relacionamento, tudo fazer por amor a Cristo, nada antepor a esse amor a Cristo, nada colocar como primeiro que não seja esse Cristo. Ser prudentes como a serpente é entender que nós não podemos nem cair no gnosticismo, nem no pelagianismo. Um composto de corpo e alma que precisa viver as duas realidades. Tanto aquilo que é esse mundo interior espiritual e intelectual, como a nossa vida prática e moral
no dia a dia, mas também sermos simples como as pombas, de termos essa simplicidade de amar uma coisa só. A primeira coisa, mais do que uma coisa, o primeiro amado, que é o próprio Deus, e a partir dele amar todas as pessoas, todas as coisas. A partir dessa vivência, São Bento, como eu disse, reconstruiu todo um ocidente e fez florescer na igreja uma nova primavera, graças a Deus, em tempos tão sombrios. Que Ele venha interceder por nós nesse dia, para que possamos com Ele também, nos tempos que vivemos, aprender a crescer no caminho de santidade, de amor a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.